Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Fernando Rocha. O Fernando é diretor de operações da Caloi. Fernando, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. Obrigado pela gentileza. A gente esteve já batendo um papo antes do programa para poder falar um pouquinho sobre família, sobre carreira, sobre trajetória. Estou muito feliz de poder receber o amigo aqui hoje no programa para poder pessoalmente ouvir a tua história e compartilhar com os nossos telespectadores. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Aqui à disposição para a gente bater um papo. Agora, vamos falar começando falando desse primeiro ciclo, ou desse ciclo atual da tua carreira, que é a Caloi, né? 4 anos à frente dessa empresa renomada, com grandes desafios. Como é que está sendo mais essa etapa na tua trajetória profissional, Fernando? A Caloi é uma empresa de 126 anos de história, então é muito satisfatório estar numa empresa com tanto nome. Para quem tem mais de 35 anos, lembrar, não esqueça a minha Caloi, né? Eu lembro disso. Que é muito da marca de bicicleta ali dos anos 80, do finalzinho dos anos 70. Tem sido anos bons da perspectiva de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento pessoal, com tanta diferenças no mercado, pré-pandemia, pós-pandemia. Eu chego na Caloi em 2020, bem num período ali que nós não sabíamos como ia ser o mundo, se ia ficar tudo fechado, não, quanto tempo. Então, para quem trabalha em operações, lidando com pessoas é muito desafiador. 75% do quadro de funcionários da empresa está comigo, né, abaixo da minha responsabilidade. Então, ali foi um ano muito interessante para começar nesse segmento. E tem sido anos interessantes, de altos e baixos. 2 anos com uma bolha incrível, assim, um crescimento muito grande de bicicleta, não só no Brasil, mas mundialmente. É um mercado que cresceu muito nos anos de 2020 e 2021. Mas depois disso ele deu uma retraída. Então, pós-pandemia, nós tivemos grandes desafios e tem sido anos interessantes do ponto de gestão de pessoas, de cadeia logística, de fábrica. Nos últimos 2 anos, nós tivemos um desafio adicional, que é essa questão climática. A fábrica da Caloi, ela fica em Manaus, onde a seca do rio vem nos judiando, então não chega componente, não chega a parte logística, supply ali é bem desafiadora, né? Então tem sido de grande aprendizado, mas também satisfatório que cada ano que passa você tem uma conquista diferente nesse desafio, né? E dando um passo atrás, falar da Philips. Eu acho que a Philips é a grande, talvez, a base da sua carreira, inclusive com experiências internacionais, né? Como é que foi essa jornada na Philips, tanto no Brasil como fora do Brasil? O que a Philips proporcionou para que você seja o executivo tão renomado que você é hoje, Fernando? Eu tenho que ser honesto aqui e falar que a Philips é a minha empresa de coração. Foram 25 anos lá e muitas pessoas me perguntam, mas como você aguentou ficar 25 anos numa mesma empresa? Eu falei, o problema é que em 25 anos eu fiquei em várias empresas dentro da mesma. Foram cidades diferentes. Eu comecei minha carreira em São Paulo, depois eu fui para o sul de Minas, para Varginha, fiquei alguns anos lá. Fui convidado a ir para a matriz na Holanda, trabalhei em Amsterdã por 3 anos, me movi por Panamá, criar um centro de excelência para a América Latina, para eles, no Panamá. Voltei para o Brasil, assumi um cargo, eu comecei minha carreira em finanças, aí ali no meio do caminho eu mudei de função, virei diretor de operações para a América Latina. Aí eu achei que a coisa estava estabilizando, eles me convidaram para ir para os Estados Unidos, então eu fui trabalhar na Califórnia. Então, 25 anos, praticamente 22 funções diferentes, né, dentro da empresa.
Eu falo que foi a minha maior escola. A gente tem toda a parte teórica de faculdade, de pós-graduação, de MBA, mas o que eu aprendi na prática lá é algo impagável. Sou muito grato a eles, grato aos meus mentores, né? A gente não pode esquecer que nesse tempo todo a gente lidou com pessoas, mas pessoas lidaram comigo, me ensinaram muito, me desenvolver. Então foram anos bem interessantes. Agora, nesses 25 anos, você teve um plano para esse teu crescimento todo? As oportunidades foram aparecendo, você foi aproveitando? Como é que foi esse ciclo longo na Philips? Eu falo que a vida foi muito grata comigo desde o começo. E eu queria relembrar um ex-presidente da empresa, chama Marcos Magalhães. E eu lembro muito bem uma frase dele, nessa época de fim de ano. Estava todo mundo confraternizando e um funcionário, que não era eu, levantou a mão numa apresentação geral e fez a seguinte pergunta para ele: Luciano, qual é o meu plano de carreira? E ele foi preciso, ele Cirúrgico. Foi cirúrgico. Ele falou: olha, o plano de carreira é seu. Eu, como empresa, não vou te dar um plano de carreira. Me fala onde você quer chegar e eu vou facilitar seu caminho. Mas se você não souber o seu caminho, não vou ser eu que vou guiá-lo. E eu era jovem, eu falei: rapaz, isso aqui é interessante, porque realmente eu não tenho que depender de ninguém para me falar o que eu vou ser. Então, desde cedo, eu planejo o meu longo prazo. Então, eu gosto de visualizar onde eu quero estar dali 15, 20 anos, mas eu faço um plano de 3 anos e 5 anos. Então, eu estou na minha função atual, onde que eu vejo as opções. Eu sempre falo que eu gosto de trabalhar em leque, nunca numa direcional. Quais são minhas opções? E a cada 3 anos eu reviso isso, e a cada 5 anos eu olho para trás e falo: cheguei ou não cheguei? Cheguei. Então vamos replanejar. Então foram 25 anos, mas eu planejei bastante e eu comuniquei bastante onde eu queria chegar. Então eu saí de funções de finanças, eu percorri todo o fluxo financeiro da empresa: tesouraria, contabilidade, controladoria, serviço compartilhado financeiro. E aí eu fui olhando para isso de uma forma ampla e sem um satélite meu. Eu criei esse mecanismo de entender quais eram as oportunidades, até um dia que surgiu uma em operações. Eu falei: eu quero abraçar, eu acho que eu tenho capacidade, vou me especializar, vou buscar um conhecimento teórico, mas o que a empresa está me dando é muito mais e vamos embora. Então, é muito disso, assim, eu estou hoje, mas estou olhando daqui 3 anos, estou olhando daqui 5 anos e prospectar um futuro. Como é que foi a transição de um financeiro para um cara de operações, né? Eu imagino que tenha sido um desafio a adaptação, né? Não sei como é que foi a tua decisão, se a oportunidade surgiu, você teve ali a opção de escolher ou não. Como é que foi isso na tua vida e como é que você se adaptou nessa posição de operação? É engraçado que eu vejo muito operações e finanças andando em paralelo. Quem é financeiro, ele tem que entender muito bem a operação para refletir isso nos livros, no resultado, no planejamento. E quem é de operação tem que saber exatamente o que vai fazer e quanto custa. Então, esse conhecimento de finanças é importante em operações. Então, foi uma transição não 100% planejada a início de carreira, mas quando eu já estava ali no Panamá como diretor de operações financeiras, o que eu pensei? Falei: bom, eu hoje já estou com a maior parte das pessoas ao meu redor de finanças, eu preciso começar a fazer uma transição para alguma outra área para ter uma amplitude de conhecimento. E aí fui me especializar em manufatura, fui começar a entender um pouco mais de indústria 4.0 e eu ainda estava em finanças. E um outro mentor meu, que era responsável pela América Latina, Davi Reveco, eu gosto de falar o nome porque a gente precisa reconhecer essas pessoas. Perfeito. E ele me convidou, falou: Fernando, olha, você é um cara de finanças, você é formado em economia, você vai encontrar resistência em operações, porque você vai te mandar para uma planta cheia de engenheiro, mas hoje você tem capacidade. Você acha que você tem capacidade? Eu falei: olha, Davi, onde eu não tiver capacidade eu vou buscar. Mas eu quero a função, eu quero a posição. E aí, de novo, me adaptei, pedi para sair do Panamá, voltei para o Brasil. Então, para você ter essas oportunidades de carreira, você tem que estar muito flexível. Que ela não vai acontecer, pode até acontecer, mas é difícil você ter tudo na mesma cidade, na mesma estrutura. Então, eu estava bem no Panamá, eu brinco, eu falei assim: quem não quer ganhar em dólar, né?
Mas, pô, olhando para a projeção futura, eu não podia me acomodar. Falaram, volta para o Brasil, volto para o Brasil. E aí foi uma transição legal, eu fui bem recebido na indústria. Eu acho que aprendi muito com os engenheiros, pude explicar um pouco dessa parte financeira para eles também. E graças a Deus fiz bons colegas de trabalho e me sustentaram, e aqui estou em operações já há mais de 10 anos. Agora, ouvindo o amigo falar, a gente percebe que você nunca esperou nada cair do céu, né? Você sempre correu atrás e, mais do que correr atrás, você se preparou para os próximos passos da sua trajetória. De onde vem essa característica da família, papai, mamãe? Como é que você explica essa tua característica de planejar e correr atrás daquilo que você deseja alcançar, se preparando para isso? Eu acho que é uma excelente pergunta. Você não vem nada pronto. Eu não acredito que você venha com isso de nascença, mas assim, a família que meus pais, acho que eles fizeram a base principalmente de integridade, de estrutura emocional, de suporte. Eu vim de uma família de base, então assim, tive que correr atrás desde cedo. Eu comecei aos meus 14 para 15 anos. Antes de ir para uma empresa grande, eu trabalhei com meu irmão em marcenaria, fui lá aprender o trabalho mais pesado e apreciar e a respeitar. Então, esse respeito por pessoas me traz um pouco dessa base, e saber que realmente, eu falo para as pessoas que trabalham comigo, toda vez que eu entro numa empresa nova, eu falo assim, pessoal, tem uma notícia que não é tão boa para dar para vocês. Se vocês contam com sorte para trabalhar comigo, sabem que eu sou o cara mais azarado do mundo. Ou a gente vai ter competência para desenvolver as coisas, ou a gente vai estar com um problema aqui, porque a sorte ela não anda do meu lado, nesse sentido. Mas é o mindset de saber que você tem que estar em cima do processo o tempo todo. É claro que quando você está preparado, a sorte vem, as coisas acontecem. Então, eu sou muito de me preparar para isso. Eu vivi o esporte na adolescência, eu faço isso com meus filhos hoje, falar, vocês têm que ter disciplina esportiva. Então, eu acho que vem dessa área, sabe? Muito bem, Fernando. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Fernando Rocha. O Fernando é diretor de operações da Caloi. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Fernando Rocha. O Fernando é diretor de operações da Caloi. Fernando, eu queria melhor dizendo, voltar para a Caloi. E não falando especificamente da pandemia, que eu quero entrar logo depois desse tema. Quando você chegou na Caloi, quais foram os seus principais desafios na companhia? Toda vez que eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu gosto de observar é qual é o estado emocional dela. Onde nós estamos em relação a acreditar na estratégia, de entender qual que é o futuro dela e como que operações faz parte disso. Então, ali no começo, foi exatamente esse o primeiro desafio, entender o que eu tinha muito bom no time. Então, fazer uma análise de SWOT estrutural do que era muito bom. Falar, isso aqui eu sei que meu time vai tocar. E entender aonde estavam os gaps. E aí, desde gap em ativo fixo, que estava sucateado, investimentos, muita gente com muita ideia boa, mas não implementada, e essa questão de engajamento, de entender futuro, desenhar estratégia. A gente começou a desenhar uma estratégia de 4 anos, que era algo que não era tão estruturado. Então, eu fui muito por esse caminho nos primeiros meses ali, em paralelo à pandemia, claro. E com isso a gente conseguiu levantar uma boa estratégia de operações, uma renovação do polo industrial, uma remodelagem de negócio, repensando a empresa para produtos de maior valor agregado, produtos realmente bons, de qualidade alta. Então a gente foi por esse caminho. Agora, claramente você é um cara de processo, né? Totalmente. Organizado, de processo. Como é que você lidera os seus liderados, que naturalmente cada pessoa tem sua característica, né? Tem o seu padrão mental? Como é que você consegue engajar a tua equipe dentro desse padrão tão processual e necessário que você tem em operações, Fernando? Eu acho que são duas coisas. Eu gosto de uma frase que é delegar sem largar. Então, é ter certeza
que eu conheço o meu time e que eles saibam que tem uma abertura para conversar comigo o tempo todo, mas eu delego, senão eu não consigo fazer nada sozinho, e eu cobro muito essa questão de processo, de análise de causa raiz em problema, faço uma gestão de KPI muito forte para não perder o controle. E um outro ponto que eu acho que é muito legal, eu tento não ter um único estilo de comunicação. Então eu prefiro eu me adaptar a cada indivíduo do que ser eu mesmo o tempo todo ali comunicando de uma forma só, sabendo que eu vou atingir uma parte do público e a outra eu vou deixar de lado. Então é mapear o time, mapear o recurso, saber com quem que eu posso ser direto, com quem que eu tenho que florear um pouco mais a conversa, com quem que eu tenho que Ser um pouco mais ser direto, um pouco mais pesado, com quem que eu tenho que dar um tapa nas costas ali de tempos em tempos. Então, isso me ajuda a ter um time que confia em mim. Eu confio no time, eu sempre abro uma reunião, eu tenho uma reunião com eles toda terça-feira, eles sabem que eu abro falando o quanto que eu confio naquele time, porque eu não escondo, eu não faço gestão por informação. Eu poderia reter um monte de informação comigo e ter poder com isso. Eu gosto de compartilhar a minha informação com o meu time, do ponto que eu confio neles. Então, é mais por esse caminho que eu faço a minha gestão. Agora, antes do programa, a gente estava falando um pouco sobre desafios, né? Sobre obstáculos, né? E, obviamente, você teve inúmeros desafios na sua carreira que você superou, mas teve um, e o mais recente, que foi a pandemia, né? O que você pode compartilhar dessa experiência conosco? A pandemia foi eu acho que quem viveu pandemia viveu ali um mestrado adicional de carreira. Então, quem esteve na pandemia trabalhando, pode falar, não, eu tenho um mestrado extra, devia ter no currículo, né? Pandemia. Porque foi totalmente diferente. Eu entrei na Calloy oficialmente em junho de 2020, eu assinei meu contrato em fevereiro, antes da pandemia, então eu assinei meu contrato pensando... Lá nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos pela Philips, eles me convidaram para voltar, e eu falei, eu volto, mas eu preciso de um tempo aqui para vir, então me dá 90 dias para eu chegar no Brasil com calma, para transferir minha família, tudo para cá. E a pandemia estourou. Então eu assinei um contrato com a perspectiva de crescimento de empresa, de ir lá, inovar, transformar, e cheguei aqui falando, caramba, o mundo acabou, eu estou no emprego novo, eu tinha acabado de assumir a posição, eles tinham colocado 2 meses de layoff a fábrica, então era uma situação muito crítica. Só que para o mercado de bicicleta teve um boom maravilhoso, né? Era impossível de prospectar durante a pandemia, então ninguém podia ir à academia, ninguém podia viajar, ninguém podia fazer absolutamente nada, mas podia andar de bicicleta sem máscara. Então houve, e não foi só no Brasil, isso foi mundialmente. Só que tem um detalhe, para quem trabalha em operações, você começa a ter um excesso de demanda, você precisa repor esses componentes. E a gente chegou a ter lead times de colocação de pedido de 1000 dias. Então eu estava numa pandemia demandando demais de bicicleta e o meu fornecedor falou, não, fica tranquilo que em 2024 eu te entrego o produto. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, não é 2024, é 2020, 2021. Então foi uma tensão muito grande de planejamento estratégico, de definir o que é um frete aéreo, o que eu tenho de componente alternativo, no que dá para apostar, o que não dá, como que a gente como diretoria movimentava isso. E depois estourou a pandemia, estourou a bolha, e aí vem a ressaca. Excesso de estoque, aquele material que eu queria em 20, que não chegou em 24, que eu falei, e agora, o que eu faço com ele? Então, a pandemia foi um grande desafio para operações, eu acho que não só na indústria de bicicleta, mas para muitas indústrias. Infelizmente, ela teve um impacto negativo para empresas que fecharam. No nosso caso, foi oposto. Ali na pandemia, a gente viveu o melhor momento da indústria de bicicleta da história, e da história mundial, mas depois disso veio uma ressaca muito grande. E a gente lida com ela até hoje, aí, de gestão de estoque, de recuperação de margem, controle de despesa. Dizer que resiliência é uma das suas características, Fernando? Tem que ser, porque a gente está o tempo todo tendo que se adaptar ao mercado, adaptar a uma situação não planejada, surpresas de todo tipo, desde um ponto que você planeja uma semana super produtiva e quebra uma máquina, e aí você tem que respirar fundo e entender como é que aquilo vai ser transformado em uma coisa boa, porque a máquina está quebrada, você tem que arrumar, mas não dá para matar todo mundo, né? Até uma situação de pandemia, de uma flexibilidade tremenda que você tem que ter, e criatividade também, eu acho que esse é um outro ponto.
Falando agora do CPF e não do CNPJ, nosso telespectador conhecia um pouquinho o Fernando, família, filhos, esposa, hobby. O que você pode compartilhar conosco, Fernando? Não, legal. Eu sou casado com a Raquel, minha esposa aí de 20 anos. Então ela estava com você nessas idas e vindas no mundo. Eu acho que é importantíssima a sua pergunta, Luciano, porque a carreira não é minha. Eu falo que a carreira é sempre da minha família. Legal. Todo passo dado, ele é dado em conjunto com ela e ao longo desta jornada com meus filhos. Hoje eu tenho 3 filhos, o Henrique de 16, o Eric com 14 e a Júlia com 11. A minha Júlia também, né? Júlia Já falamos também, sobre isso, né? Sim. E aí não dá para tomar uma decisão sozinho. Eu não posso ser egoísta com a minha carreira. Eu tenho que estar com a minha família toda comigo. E eu tenho tido muito esse suporte. Então é bem legal do lado deles. Eu tento conciliar o máximo. Eu falo que às vezes eu não tenho quantidade de tempo com eles, mas eu preciso ter qualidade de tempo com eles. Então eu trabalho muito isso na minha cabeça para garantir que o meu tempo com eles é qualitativo. De hobby, trabalhando na Caloi, eu aprendi a amar bicicleta. E aí não é de fato, eu conheci a bicicleta como um lazer básico, né, de criança ainda. Hoje eu já pedalo um pouquinho mais. Eu falo que na linguagem do ciclista nós temos os aliens, os galácticos. Eu não sou nada disso, eu sou simplesmente um cara que gosta de pedalar ali seus 40 quilômetros, no máximo uns 50, mas é um hobby, tanto de bicicleta de estrada quanto de mountain bike. Acho que quando você está num setor desse, você tem que aprender sobre o produto. Então, no começo foi uma forçada de hobby, hoje é um prazer. Virou hábito, né? Virou hábito. E eu aprendo também assim com meu filho, tudo aí para estádio de futebol. Eu gosto de seguir algumas coisas para relaxar mesmo. E como é que foi as conversas para idas e vindas, Brasil, fora do Brasil? Como é que foi a adaptação? Porque eu acho que é mais difícil voltar do que ir. Eu entrevistei recentemente um outro executivo que ele compartilhou justamente isso, né? Quer dizer, a repatriação. E até dá um friozinho na barriga, mas depois que você está lá nos Estados Unidos, que você se adapta com a cultura, com o ambiente, com as oportunidades, voltar, ainda que a gente ame sempre vamos amar o Brasil, não é uma decisão fácil, né? Como é que foi essas idas e vindas com a família? Você tem várias adaptações. A primeira dela é entender que você já não é mais aquele brasileiro que você era antes. Você tem que aprender a cultura diferente, a falar diferente. Então, às vezes, a minha família, meus pais falam, não, você está muito holandês hoje, direto e reto. Daí você vai se readaptando. Eu falo que a vida é como se fosse um jogo de cartas. Para você, às vezes, pegar uma carta boa da mesa, você tem que descartar outra. A volta é um pouco disso. Você deixa muita coisa boa lá fora para retomar coisas boas do Brasil, mas dói muito aquilo que o país ainda tem de ineficiência e você fala, pô, mas por que assim? Você se questiona muito ainda essa volta, sabe, muitas vezes. Mas para a família é super importante. Eu acho que você precisa ter uma família com raiz. Então, eu tive essa oportunidade de dar aos meus filhos um pouco do mundo, mas eu também quis ter certeza que eles tinham o Brasil no sangue deles, né? E acontece que com a família, a gente tomou decisão junto de voltar e hoje estamos felizes. Nunca diga nunca, então não vou falar que eu nunca vou para fora. Continuo aí pensando, mas hoje eu tenho uma prioridade com o Brasil. E alguém paga um preço maior por essas idas e vindas, né? Normalmente é a esposa, né? Que tem que ficar em casa, cuidando dos filhos, desenvolvendo relacionamento e é o nosso grande alicerce, né, Fernando? Sem dúvida. E assim, foi uma decisão em conjunto, mas ela cedeu carreira por um período de tempo para que eu pudesse tomar a minha. Hoje a gente prioriza a dela, então ela é uma profissão ingrata para quem faz carreira internacional, que ela é uma advogada, excelente advogada no Brasil, mas você não pode advogar fora. Então ela acabou buscando alternativas aí também, a gente dá suporte hoje ela tem um blog dela de direito internacional, faz outras coisas e eu tento retribuir nesse momento, falando agora vai na sua carreira e eu vou cuidar da minha mais no Brasil para ver se ela se realiza também. Muito bom, Fernando. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Sempre bom ouvir o amigo, as histórias do amigo,
convite para que você esteja aqui conosco é permanente, sempre que tem aí Obrigado. um novo passo na sua trajetória, o convite é permanente. Obrigado. Eu que agradeço, Luciano, um prazer estar aqui, conte comigo. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, às 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Atlas Group.